Olá, amigos. Aqui é o canal do Zaraba. Hoje vamos deixar a agenda satânica da ONU para comemorar e glorificar a santa do dia de hoje, Santa Luzia. Aqui nós temos um breve relato sobre a vida dessa santa. O nome de Santa Luzia deriva do latim e significa portadora de luz. Ela é invocada pelos fiéis como protetora dos olhos, que são a janela da alma, canal de luz. Ela nasceu em Siracusa, Itália, no fim do século III. Conta-se que pertencia a uma família italiana e rica, e que lhe deu ótima formação cristã, a ponto de ter feito um voto de viver a virgindade perpétua. Com a morte do pai, Luzia soube que sua mãe, chamada Eutícia, a queria casada com um jovem de distinta família, porém pagão. Ao pedir um tempo para o discernimento e tendo a mãe gravemente enferma, Santa Luzia, inspirada, propôs à mãe que fossem em Romaria ao túmulo da Marte Santa Águeda, em Catânia, e que a cura de grave doença seria a confirmação do não para o casamento. Milagrosamente foi o que ocorreu logo com a chegada das romeiras. Assim Santa Luzia voltou para Siracusa com a certeza da vontade de Deus quanto à virgindade e quanto ao sofrimento pelos quais passaria, assim como Santa Águeda. Santa Luzia vendeu tudo, deu aos pobres e logo foi acusada pelo jovem que a queria como esposa. Não querendo oferecer sacrifício aos falsos deuses, nem quebrar o seu santo voto, ela teve que enfrentar as autoridades perseguidoras. Quis o prefeito da cidade, Pascácio, levar à desonra a virgem cristã, mas não houve força humana que a pudesse arrastar. Firme como um monte de granito, várias juntas de bois não foram capazes de a levar. Aqui abre um parênteses, Santa Luzia muitas vezes representada com os sobreditos bois. As chamas do fogo também se mostravam impotentes diante dela, até que por fim a espada acabou com a vida tão preciosa. A decapitação de Santa Luzia se deu no ano de 303. Conta-se que antes de sua morte teria arrancado os seus olhos. Os seus algozes teriam arrancado os seus olhos. Fato ou não, Santa Luzia é reconhecida pela vida que levou Jesus, luz do mundo, até as últimas consequências, pois assim testemunhou diante dos acusadores. Adoro um só Deus, verdadeiro, e a ele prometi amor e fidelidade. Aqui está a imagem da santa. E interessante observar que para os fiéis, para os católicos, aqui principalmente no sul de Minas, o dia de Santa Luzia chove. É como se fosse as lágrimas dela banhando os fiéis com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é tradição, no dia de São Luís, de Santa Luzia, chove. E hoje não é diferente. Choveu a madrugada inteira, agora abriu um pouquinho o tempo, mas está garoando. É o dia de Santa Luzia. Então nesse dia, meus caros irmãos, vamos rezar pela intercessão de Santa Luzia para que ela nos tire o véu que encobre nossos olhos diante da realidade. Deixemos de assistir televisão, de ver as notícias, que são todas mentirosas. É esse véu que encobre nossos olhos, que não permite que nós enxerguemos a realidade tal como ela é. Assim como também a imposição de narrativas
do comunismo, querendo que nós, cristãos, aceitemos abominações ao Senhor, como, por exemplo, a questão do transgênero. Eles nos apresentam um homem trans, ou seja, uma mulher que fisicamente fez uma recalchutagem, uma lanternagem, para parecer com homem. Mas não é homem. Assim também como aquele homem que coloca peitos e se veste como mulher para parecer uma mulher, mas na verdade e sempre será biologicamente homem. É uma tentativa de nos enganar e impor que nós aceitemos uma mentira como se fosse verdade. Essas pessoas merecem nossa compaixão e nossas orações para que se convertam e deixem as suas vidas promíscuas de culto ao sexo, às coisas mundanas. Assim também pedimos para ela para que desvele nossos olhos e que possamos enxergar no nosso próximo Jesus, no pobre, em todas as pessoas, há ali a chama de Deus vivo. Então que possamos ter os olhos de Jesus quando estivermos na frente ou diante de nosso próximo. Enxergar essas pessoas como Jesus as enxergaria. E hoje também gostaria aqui de mostrar uma coisa para vocês, que é esse livro interessante, História de la Vida, de São Vicente Ferrer, apóstolo da Europa, filho da nobilíssima cidade de Valência. Esse livro aqui que eu encontrei é de 1713, foi escrito pelo frade Serafim Thomas Miguel, doutor, teólogo, examinador sinodal e regente dos estúdios do Real Convento de Predicadores, que é de pregadores das mesma cidade de Valência, na Espanha. Esse santo, essa história dele, que ainda estou lendo, está em espanhol, é muito vivificante. Nós devemos ler as histórias dos santos para que inspiremos neles e possamos também viver uma vida de santidade, para que possamos, após a morte, entrar no reino dos céus e participar da glória de nosso Senhor. Esse São Vicente Ferrer narra-se inúmeros milagres, várias ressuscitações. Inclusive uma delas conta-se que um sujeito, um indivíduo seria enforcado e São Vicente sabia que aquele indivíduo era inocente. E ele então foi ao cadafalso, junto aos acusadores, interceder por aquele homem que seria enforcado, mas não conseguiu sucesso. Mas eis que nesse momento, diante daquele monte de gente ali para assistir à execução, passa um féretro, uma fila de gente levando um cadáver para ser enterrado. O cadáver estava numa maca ainda, né? Estavam levando aquele indivíduo morto para cumprir o seu último momento aqui na Terra, que seria seu enterro. Então, São Vicente Ferrer dirige-se ao cadáver e pergunta para ele: este homem que eles vão enforcar é inocente? O cadáver se levanta e responde, para surpresa de todo mundo, que aquela pessoa
era inocente. E então, comovido, São Vicente Ferrer pergunta para ele o que gostaria que ele fizesse por ele. O cadáver, o ressuscitado diz: não quero nada, padre. Eu já sei que eu estou na salvação, que eu vou com Deus. E deitou-se na maca e morreu de novo. Outras ressuscitações são narradas nesse livro e muitos outros milagres de conversão. Assim como também um caso impressionante que ele passou 40 dias e 40 noites pregando, sem comer, sem sair, sem ir ao banheiro e sem nada. Com testemunhos daquela época. Então, a igreja, ela não inventa os seus santos. Ela é rigorosa na investigação dos milagres que são atribuídos à intercessão desses santos, que só a Igreja Católica tem. Muitos desses santos, inclusive, estão com seus corpos incorruptos. Muitos deles, uma prova inconteste da santidade deles, mas também para que os nossos olhos veem. Como Santa Luzia, né? Tirar o véu dos nossos olhos, quer dizer, como São Tomé, será que é preciso ver para crer? Então esses exemplos nos servem de inspiração e para fortalecer nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, em Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima e Espírito Santo, na Santa Trindade. E é isso que hoje, nesse domingo, voltemos nossos olhos para os céus e peçamos a Santa Luzia a graça de tirar o véu dos nossos olhos para que possamos enxergar a verdade e a realidade como elas são. Meus amigos, que tenha hoje, cada um de vocês receba a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Santa Luzia, nesse domingo 13 de dezembro. E que essas graças e as bênçãos de Nossa Senhora, de nosso Senhor Jesus Cristo, se estenda para sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho. Joelho no chão, rezem rosário, porque estamos vivendo um mundo catastrófico, um mundo onde parece que a iniquidade toma conta até mesmo da igreja. Rezemos para que Jesus interceda na nossa igreja e que, principalmente, reencaminhe aqueles clérigos que estão desviados da tradição da nossa igreja. Um exemplo, triste desse presépio, entre aspas, herético, que foi instalado na Praça de São Pedro, com as figuras da Sagrada Família totalmente desfiguradas, feias, os animais todos desfigurados também, e inseridos nesse teatro de horror a céu aberto, elementos pagãos do Egito antigo, alienígenas, deuses pagãos como Osíris, referência a Osíris. Então, meus amigos, precisamos rezar o rosário como Nossa Senhora nos pediu, pela conversão,
por esses pecadores, pela conversão do Papa e de todos os padres que estão com seus olhos velados, com seus olhos, com véu nos olhos. Então hoje peçamos encarecidamente a Santa Luzia que tire o véu dos olhos desses padres que seguem doutrinas estranhas à Igreja, como a teologia da libertação. Um grande abraço e um bom domingo e uma boa semana para todos.